E aqui Daniel, irmãos, ele procurou um refúgio diante daquele que pode dar resposta. Eu vou falar de novo. Daniel procurou um refúgio diante daquele que pode dar resposta. E hoje nós temos refúgio, nós temos lugar seguro, nós temos uma garantia diante daquele que pode nos dar resposta. É só procedermos conforme Daniel procedeu. E a igreja tem essa postura, essa posição hoje de fazer o mesmo. Procurar refúgio diante de Deus. Para que Deus possa cada vez mais revelar o seu desígnio, a sua vontade em nossas vidas, em nossos corações. E deve ser assim. E como é que Daniel fez, irmãos? Daniel, ele foi maravilhoso. Porque lembra na história que já contamos em Daniel 1, de 1 a 12, que já lemos, homens que resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, propuseram em seus corações, e ali Deus os fez melhores do que aqueles que foram escolhidos na corte, diante do reinado. Escolheu os melhores. Por quê? Porque eles passaram a ter um propósito diante de Deus. Quando nós temos um propósito diante de Deus, Deus cumpre com a sua vontade nas nossas vidas. Precisa ter um propósito. E muitas vezes, irmãos, falhamos, erramos e não somos bem-sucedidos. Por quê? Por causa de que não somos como estes. E devemos ser homens que se propõem, homens que colocam um propósito diante de si para serem melhores nessa terra. Foi a mensagem logo no início do ano, que esta está sendo cada vez mais a colocação de sermos melhores cristãos. Amém. Hoje eu tenho que ser melhor cristão do que ontem. Amém. E amanhã terei que ser melhor cristão do que hoje. Para que eu possa sempre andar assim diante do Senhor e não ser pego de surpresa naquele grande dia, cuja é a esperança da igreja, a volta de Jesus Cristo. Maranata, ora vem Jesus. Mas precisamos entender, irmãos. Então esses homens foram submetidos a testes e diante dos testes foram aprovados. E o responsável lá viu que eles eram os melhores. E que como se não bastasse, Deus começou a tratar Daniel de maneira diferente. Tivemos aqui o relatório de Nabucodonosor, o rei, e ele teve um sonho. Chamou os magos, chamou os profetas, vamos dizer, da época lá, e olha, eu quero que vocês revelem esse sonho que eu tive, porque esse sonho está trazendo perturbação à minha alma. E muitas vezes o sonho traz perturbação da alma. Enquanto nós não deciframos esse sonho, ele perturba a nossa alma. E este rei teve essa perturbação. E ele chamou, olha, se vocês não interpretarem da maneira correta, pode ter certeza, vocês terão um fim drástico. Matarei todos vocês, não só vocês como vossas famílias. Veja que situação. E chegaram a um veredito ali, uma conclusão de que, olha, se não existe homem na face da terra, preste bem atenção, não existe pessoa na face da terra que possa estar relatando, possa estar decifrando este sonho para ti. Não existe. Aí, este Arioque, deixa eu ver se é isso mesmo, Arioque, né? Este que foi ter com Arioque, este que foi ter com Daniel, com os outros três, os quatro principalmente, que foram separados, também foi, dentro do decreto do rei, foram assim colocados à morte, porque eles iriam matá-los. Aí Daniel começa a buscar um refúgio. Daniel busca um refúgio. Daniel busca uma resposta. Daniel busca uma solução. Por quê? Porque ele iria ser morto por causa do decreto do rei. Porque não teve pessoas capacitadas naquele momento para estar relatando, decifrando, trazendo uma interpretação correta diante daquele sonho para que trouxesse paz ao seu coração. Não teve. E por isso Arioque foi logo partir com eles para matá-los. Mas Daniel, espera um pouquinho só. Então nós vamos fazer um momento especial. Daniel passou a confiar, irmãos, naquilo que Deus faz. No momento impossível, Daniel confia no impossível. E muitas vezes nós não sabemos confiar no Deus do impossível. Muitas vezes para você é impossível. Mas saiba que nós precisamos estar igual a Daniel, confiando.
O meu refúgio, o seu refúgio, igreja, o nosso refúgio é nós, primeiro, confiarmos em Deus. Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? No seu braço forte? Nos fortões hoje sarados? Naquele que tem todo um poder? Naquele que tem toda uma inteligência? Naquele que se acha esperto? Onde está a tua confiança? Talvez você se coloque, eu sou o cara, eu sou o melhor. Bate, pula em mim. Você vai ver. Não se coloca assim, pula em mim, eu seguro. Se acha o máximo. Onde está a sua confiança? Acabamos de relatar aqui, através de cânticos, irmãos. Através da adoração, através da entrega. Deus, sem ti eu não posso fazer nada. Deus, sem o Senhor não sou nada, não posso fazer nada. E a própria palavra lá em João 15, Jesus dá essa instrução. Sem mim, nada podeis fazer. Quer ter bom êxito, igreja? Amém. Passe a confiar. Amém. Passe a Glória a depender Deus. 100% de Deus. Não é 50%. Uma parte eu faço, outra parte de Deus. Não. É Deus que faz 100% na sua vida. Aprenda a estar na total dependência de Deus. Daniel aqui foi este. Passou a estar na dependência de Deus. Por quê? Foi decretado a morte dos seus amigos. E não somente dele, como todos estavam envolvidos em termos de interpretadores, em termos de reveladores, de sonhos, cujo ele chamou os encantadores, os feiticeiros, enfim, porque ele queria resposta. O que Daniel fez? Primeira coisa, passou a confiar em Deus. E no versículo 16, olha que coisa linda. Daniel foi ter com o rei e lhe pediu que lhe designasse um tempo, um período. Abrimos a palavra do Senhor hoje com Eclesiastes capítulo 3. Tudo a seu tempo debaixo do céu. Daniel pede a este que lhe traz a notícia, me dá um tempinho só, porque é o suficiente para que eu reverta esse quadro, reverta a história. Eu hoje estou condenado à morte, mas tenho certeza, se você me der esse tempo, tudo será resolvido, tudo será respondido, tudo será trazido nos seus devidos lugares, e você, rei, terá paz no coração, porque é aquilo que o homem mais almeja, paz em seu coração. E quando ele tem paz em seu coração, ele passa a viver bem. Ele passa a viver bem consigo, passa a viver bem com o seu próximo e principalmente passa a viver bem com Deus, alegrando-se e agradando-se em tudo por causa de Deus. Olha que coisa linda. E Daniel pede esse tempo. E ele então ele convoca os quatro. Daniel, Beltesazar, Mesaque, Sadraque, Abednego, esses quatro. E começaram a buscar a Deus. E eles começaram a colocar a sua confiança. A confiança está atrelada a conhecimento e o conhecimento está atrelado à fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles depositaram a fé em Deus. Depositaram a sua confiança em Deus. E Deus começou a trazer resposta. E Daniel agiu, irmãos, conforme Mateus capítulo 18, versículo 19. Vamos abrir lá em Mateus, irmãos? Quero que os irmãos me acompanhem na leitura. Olha que coisa linda, irmãos. Daniel começou a proceder dessa maneira. Reuniu os quatro, porque ali estava caracterizada uma igreja. Uma igreja se caracteriza desde quando? Quando há um suntuoso templo, cujo todo mundo está reunido? Não. A igreja se caracteriza quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Olha que coisa linda. Na tua casa pode ser constituída uma igreja. Por isso que eu digo, uma casa, uma família abençoada é uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada é uma família abençoada. Que coisa linda. E Daniel fez desta maneira. Daniel começou a orar junto com os quatro e se posicionou. Olha o versículo 16. 18, né? Isso, 18, falei 19. Vamos ler o 18 e 19 para você entender. Em verdade, digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que ligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo que se sois entre vós sobre a terra, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás
concedida por meu Pai, o que está nos céus. Só quero ficar aqui. O que Daniel fez? Reuniu os 4, começou a orar para que Deus poupasse, guardasse primeiramente a vida. Mas a primeira coisa que Deus preserva é a vida. A primeira coisa que Deus preserva é a sua vida. A primeira coisa que Deus se preocupa é pela sua vida. Por isso que Deus quer ver você bem, Deus quer ver você saudável, Deus quer ver você próspero, Deus quer ver você bem-sucedido em tudo quanto fizer. E quando nós nos colocarmos diante de Deus nesta postura, como igreja, como aquele que sabe em quem confiar, eu não confio nem em carros, nem em cavalos, nem na força do homem, e muito menos nos políticos. Não confio. A parte. Não confio, porque eu sei que estes falham. Mas existe um que não falha. Aleluia. Existe um que sempre está a nosso dispor para trazer saúde, seja ela que esfera for, para mim, para você, para a sua igreja, para um propósito. E ele trouxe resposta a esses 4, porque eles começaram a buscar a Deus, confiando em Deus. Eles colocaram a sua fé neste Deus tremendo, sabendo que Deus é poderoso, porque existe toda uma história atrás disso. E é uma história com H, não com E. Com H é verdadeira, com E é conto de fada. Mas nós estamos falando aqui sobre história, que realmente aconteceu, acontece, sempre acontecerá. O impossível de Deus nas nossas vidas. Desde que eu me coloque igual Daniel. Esta é a lição. Que eu e você nos coloquemos como Daniel. Vamos orar. Há uma necessidade? Existe uma orientação? Existe uma solução que você precisa obter? Irmãos, amém. O melhor refúgio é buscar em Deus. E como é que você faz isso? Sozinho? Sozinho nós não conseguiremos. Porque um só, é como diz um ditado, né? Uma andorinha não faz verão. Obrigado, igreja. Vocês estão... Uma andorinha não faz verão. Agora, muitas é algo maravilhoso. Agora veja, igreja, quando nós passamos a nos reunir 2, 3, 4, 5 pessoas com um propósito, irmãos, Deus está pronto para nos atender. Claro, nós vamos pedir o impossível para que Deus faça. Não, atenção, nós vamos pedir a Deus e Deus vai atender as nossas petições, não para satisfazer o desejo da nossa carne. Cuidado com as petições aí. Senhor, eu quero ganhar na loto. Vamos reunir 4, 5 ali, ó. Vamos orar. Não é esse propósito. Você pode até dar uma zebra, mas não é esse propósito. É para sempre fazer engrandecer o Rei de Deus. Quem vai passar a conhecer um pouco a história de Nabucodonosor, vocês vão perceber que ele se prostra diante dos deuses, Senhor e Senhores. Propósito, olha que coisa linda. E ele passa a entender o que Daniel passa a revelar ao seu coração. Então eles colocaram em reunião, começaram a buscar a Deus. Qual é o outro feito, irmãos, que nós vemos na Bíblia? Que um grupo começou a orar e começou a acontecer. Um grupo, digo, mais de 2, 3 pessoas assim por diante. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, quantas coisas nós percebemos cuja a igreja se reunia, irmãos, milagres aconteciam, agregava-se cada vez mais pessoas ao Senhor. Tem que acontecer isso na igreja. Tem que acontecer. E devemos ser cada vez mais, irmãos, voltados a sermos essas pessoas cuja nossa confiança está em Deus, não está no pastor. E não quero que vocês confiem no pastor. Que assim como eu sou humano, você é humano, somos falhos. E muitas vezes, irmãos, falhamos ou não. Eu não sou super-homem. Eu não sou super santo. Com muitos características, não, pastor de short não pode. Pastor de sunga que vai. Não pode. Não é legal, né? Principalmente se você for em piscina em certos clubes, como eu tenho o costume de fazer, não posso ir de short, tem que ser de sunga. E aí?
pastor, Deus do céu, tem misericórdia dele. Não, mas eu preciso cada vez mais aprendermos a relacionar-me com Deus, porque eu sou ser humano e você também. Nós somos assim. Quem não falha aqui, levanta a mão. Quem não erra? É a mesma coisa como chegarmos àquela situação cuja aquela mulher foi pega em adultério, todo mundo lá, os doutores os doutores da lei, chegaram ao máximo, né? Pensando que eram os máximos, e foram assim, direcionados pela lei. E a lei estava a favor deles. Quando uma mulher era pega em adultério, o que essa mulher, o que aconteceria com ela? Deveria ser morta em apedrejamento. E ai dela. Aí o que fizeram? Pegaram essa mulher como se ufanasse diante de Deus. Oh Deus, nós somos santos. Ela não. Olha o que ela fez. Pegamos ela no flagra, Deus. Olha, foi pegando em adultério. Pegaram a mulher e colocaram diante de Jesus. E agora, Jesus, o que o Senhor faz? A lei diz que se pegarmos alguém em adultério, isso só uma ilustração para que a gente entenda em relação ao pecado, que adultério é pecado, e outras coisas são pecados. Mentira é pecado, roubar é pecado, pensar mal é pecado, falar mal é pecado, quantas outras coisas. Somos muito direcionados a isso. Então, voltando, pegaram aquela mulher, apresentaram diante de Jesus. Jesus, irmãos, muito sabiamente. Jesus estava preocupado com vidas. Jesus está preocupado com vida. Jesus está preocupado comigo. Jesus está preocupado com você. Pegou aquela mulher e deu uma instrução àqueles homens. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Colocou todo mundo na parede. Creio que naquele momento é como se fosse... Vocês já viram um centro de... aquele momento de execução que as pessoas eram mortas por... metralhadora, né? Assim, todo mundo em parede e fica todo mundo assim e cada um prontinho para morrer e vem a metralhadora, todos morrendo. Jesus fez isso com os homens, fazendo uma comparação. Colocou todo mundo na parede e trouxe a consciência. Quem não erra? Quem não peca? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus trouxe a consciência a todo mundo que é pecador. Eu sou pecador. E começaram, ó, a debandar. Caiu a ficha, sou pecador, não posso fazer isso. Oxalá que essa noite caia a ficha no teu coração. Amém. Caia a ficha. Você entenda, sou pecador. Aí Jesus levantou-se e só viu a mulher. Como Deus é maravilhoso. Como Deus se preocupa com um, não é com a multidão. Eu sou um entre a multidão. Você é um entre a multidão. Deus está preocupado com você. Amém. Deus não está vendo aqui, todo esse povo aqui ao mesmo tempo. Deus está vendo para você. Deus está olhando para você. E Deus, aquela bondade na pessoa de Jesus, mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem. Então nenhum te acusa. Aí existe uma orientação. Vai e não peques mais. E aquela mulher foi restaurada. Que coisa linda. Por causa do cuidado de Deus para com o homem. Para com a vida. Assim como Deus tem cuidado para comigo. E estes homens aqui, irmãos, foram estes que se colocaram diante de Deus. E Deus passou a ter cuidado com eles. Olha, não vai acontecer nada com vocês. Porque vocês estão buscando orientação, direção dos céus, de Deus. Aquele que realmente faz o impossível acontecer. Deus faz o impossível. O homem faz o possível. Nenhum homem faz o impossível. Quem faz o impossível é Deus. E Deus faz realizar o impossível através desses 4 homens que começaram a orar. E olha que coisa linda. Os céus desceram. Daniel foi usado poderosamente em sabedoria. E os 4 juntos, irmãos, foram lá abençoados. Não morreram. Pelo contrário, foram resguardados. Foram guardados por Deus, para que estes cumprissem com o seu propósito. Oxalá que essa noite você caia a ficha, você passe a orar a Deus. Se você tiver dificuldade de uma resposta na sua vida, irmãos, não tenha vergonha, não tenha medo. Esta é uma arma que Deus nos deu. A igreja não está sabendo usar, queridos. Nós não estamos sabendo usar.
Puxa, pastor, eu estou com um problema assim que muitas vezes aos olhos do homem não dá para resolver. Então vamos fazer o seguinte, chama 2, 3, 4 pessoas, vamos orar com esse propósito. Será que a gente faz isso, igreja? Precisa estar convocando a igreja só nas terças-feiras, que é oração do Espírito Santo, o fortalecimento, o enchimento, ou nas quintas-feiras, que é reunião de oração, a gente se debulha na presença do Senhor. Só esses momentos. Ou a gente convoca durante a semana, ô meu irmão, estou precisando da sua oração, da sua ajuda. Você me ajuda em oração? Convoca 2, 3. Irmãos, uma das maiores lições aqui, como é que a igreja primitiva começou, irmãos? Como é que a igreja começou a fazer a diferença? Eles estavam tudo reunidos numa casa, juntos, com um propósito, com uma fé, com um só Espírito atuante. E Deus se manifestava de maneira sobrenatural. Estamos longe dessa verdade. Muitas vezes nos reunimos para outros fins, mas não os especiais. Cuja é este que eu preciso, resposta, porque eu preciso de refúgio. Se possível, você está com o celular aí, desligue, põe no vibra, para que não nos atrapalhe. Se possível, tá, querido? Então veja, Daniel foi este que buscou, oxalá que nós busquemos também essa orientação. Vamos fazer isso, pegue 3, 4 pessoas, esteja orando aí com esse propósito, olha, me ajude. Quem precisa aqui de resposta, igreja, para uma situação difícil, para uma solução, para uma direção, enfim, precisando do impossível de Deus. Quem está precisando aqui? Amém. Olha aqui, irmãos. Olha, tem aí do seu lado, você me ajuda em oração essa semana? Nós vamos colocar isso em propósito, irmãos. E vamos ver acontecer, assim como temos visto acontecer, principalmente no livro de oração, lá que nós temos o caderno de oração, quantas respostas obtidas por pessoas que creem que Deus pode fazer o impossível. Colocam só o nome lá, irmãos, nem são aqui presentes, mas contam com a ação sobrenatural. Por que acontece? Porque a igreja está orando com um propósito. E Deus age, porque Deus está preocupado com vidas. Deus está preocupado em restaurar, Deus está preocupado em curar, Deus está preocupado em libertar. Aleluia! Deus está preocupado principalmente em salvar. Porque quando há salvação, há uma festa nos céus. E nós nos regozijamos com essa festa. Mas deve ser dessa maneira. Mas tem que ter um propósito. Esses 4 homens começaram a orar. E Deus começou a operar. Oxalá que nesta semana comecemos assim. Faça assim, pega 3, 4 pessoas. Olha, eu estou precisando de ajuda em oração. Preciso de uma resposta. Seja ela favorável ou desfavorável. Mas que seja do Senhor. É isso importante, que seja do Senhor. Quando é do Senhor, irmão, sabe o que acontece no nosso coração? Não ficamos mais perturbados, ansiosos, afoitos, não. Nós descansamos no Senhor. Quem não precisa de descanso, igreja? Na alma cristã. Muitas respostas no quem não precisa de descanso. E é isso que o Senhor proporciona em nossas vidas. Este homem aqui, Daniel, refugiou-se no Senhor. E os 4 juntos buscaram, porque tiveram confiança em Deus. Souberam crer em Deus. Souberam depositar a sua fé em Deus. Faça isso. Faça isso no nome. Vou te convidar, a igreja, a curvar as suas mãos, fechar os seus olhos, a orar a Deus. Ore neste momento. Senhor, a minha confiança está em Ti. Não está na minha pessoa, não está no que eu posso fazer, não está no meu braço forte. Não. A minha confiança está em Ti. E quero cada vez mais, Senhor, estar respaldado, que esta é que me dá segurança da Tua palavra. Quero estar respaldado. Me ajude nesse momento. Me ajude. Eu saiba, Senhor, junto com o Teu povo, estar orando e buscando resposta. Até mesmo em fortalecimento na minha alma. Até mesmo diante da fraqueza que me encontro. Eu reconheço que estou morno, reconheço que estou quase dormindo. Me ajude, me ajude. Quero ser restaurado, quero ser vivificado neste momento, em nome de Jesus. Igreja, esteja buscando ao Senhor desta maneira, para confiar que o seu refúgio seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus.
Quero agradecer neste momento pelo ensinamento que a Escritura nos traz na pessoa aqui de Daniel e os seus 3 companheiros, Isaac, Sadraque e Abednego, juntamente com Daniel, Deus esteja abençoando, Senhor. Assim como estiveram êxito, assim como estiveram, Senhor, grandes bênçãos da parte do Senhor, abençoando o reinado da palavra, porque eles fizeram a diferença. Que a tua igreja, que eu, juntamente com a tua igreja, façamos a diferença, mas precisamos estar juntos com o propósito, assim como eles estiveram nesse propósito. Nos ajude, nos dá essa orientação, Senhor. Como preciso de ti para qualquer momento, até para eu dar um passo, Senhor, eu preciso de ti. Até para eu acordar, Senhor, eu preciso de ti. Até pelo ar que eu respiro, eu preciso de ti, Senhor. Abençoe a tua igreja. E cada vez mais sejamos confrontados com a tua palavra, que diz a respeito da verdade. E que sempre, Senhor, estejamos com os corações quebrantados, convertidos, arrependidos. Nos abençoe. Muito obrigado por esse momento. Fortalece cada um. Fortalece cada posição de cada um. Está colocando a sua confiança em ti. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda assim, vamos fechar a igreja. E aqui Daniel, irmãos, ele procurou um refúgio diante daquele que pode dar resposta. Eu vou falar de novo. Daniel procurou um refúgio diante daquele que pode dar resposta. E hoje nós temos refúgio, nós temos lugar seguro, nós temos uma garantia diante daquele que pode nos dar resposta. É só procedermos conforme Daniel procedeu. E a igreja tem essa postura, essa posição hoje de fazer o mesmo. Procurar refúgio diante de Deus. Para que Deus possa cada vez mais revelar o seu desígnio, a sua vontade em nossas vidas, em nossos corações. E deve ser assim. E como é que Daniel fez, irmãos? Daniel, ele foi maravilhoso. Porque lembra na história que já contamos em Daniel 1, de 1 a 12, cuja lemos, homens que resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, propuseram em seus corações, e ali Deus os fez melhores do que aqueles que foram escolhidos na corte, diante do reinado. Escolheu os melhores. Por quê? Porque eles passaram a ter um propósito diante de Deus. Quando nós temos um propósito diante de Deus, Deus cumpre com a sua vontade nas nossas vidas. Precisa ter um propósito. E muitas vezes, irmãos, falhamos, erramos e não somos bem-sucedidos. Por quê? Por causa de que não somos como estes. E devemos ser homens que se propõem, homens que colocam um propósito diante de si para serem melhores nessa terra. Foi a mensagem logo no início do ano, que esta está sendo cada vez mais a colocação de sermos melhores cristãos. Amém. Hoje eu tenho que ser melhor cristão do que ontem. Amém. E amanhã terei que ser melhor cristão do que hoje. Amém. Para que eu possa sempre andar assim diante do Senhor e não ser pego de surpresa naquele grande dia, cuja é a esperança da igreja, a volta de Jesus Cristo. Maranata, ora vem Jesus. Aleluia. Mas precisamos entender, irmãos. Então esses homens foram submetidos a testes e diante dos testes foram aprovados. E o responsável lá viu que eles eram os melhores. E que como se não bastasse, Deus começou a tratar Daniel de maneira diferente. Tivemos aqui o relatório de Nabucodonosor, o rei, e ele teve um sonho. Chamou os magos, chamou os profetas, vamos dizer, da época lá, e olha, eu quero que vocês revelem esse sonho que eu tive, porque esse sonho está trazendo perturbação à minha alma. E muitas vezes o sonho traz perturbação da alma. Enquanto nós não deciframos esse sonho, ele perturba a nossa alma. E este rei teve essa perturbação. E ele chamou, olha, se vocês não interpretarem da maneira correta, pode ter certeza, vocês terão um fim drástico. Matarei todos vocês, não só vocês como vossas famílias. Veja que situação. E chegaram a um veredito ali, uma conclusão de que, olha, se não existe homem na face da terra, preste atenção, não existe pessoa na face da terra que possa estar
relatando, possa estar decifrando este sonho. Para ti não existe. Aí, este Arioque, deixa eu ver se é isso mesmo, Arioque, né? Este que foi ter com Arioque, este que foi ter com Daniel, com os outros três, os quatro principalmente, que foram separados, também foi, dentro do decreto do rei, foram assim colocados à morte, porque eles iriam matá-los. Aí Daniel começa a buscar um refúgio. Daniel busca um refúgio. Daniel busca uma resposta. Daniel busca uma solução. Por quê? Porque ele iria ser morto por causa do decreto do rei. Porque não teve pessoas capacitadas naquele momento para estar relatando, decifrando, trazendo uma interpretação correta diante daquele sonho para que trouxesse paz ao seu coração. Não teve. E por isso Arioque foi logo partir com eles para matá-los. Mas Daniel, espera um pouquinho só. Então nós vamos fazer um momento especial. Daniel passou a confiar, irmãos, naquilo que Deus faz. No momento impossível, Daniel confia no impossível. E muitas vezes nós não sabemos confiar no Deus do impossível. Muitas vezes para você é impossível. Mas saiba que nós precisamos estar igual a Daniel, confiando. O meu refúgio, o seu refúgio, igreja, o nosso refúgio é nós, primeiro, confiarmos em Deus. Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? No seu braço forte? Nos fortões hoje, os sarados? Naquele que tem todo um poder? Naquele que tem toda uma inteligência? Naquele que se acha esperto? Onde está a tua confiança? Talvez você se coloque, eu sou o cara, eu sou o melhor. Bate, pula em mim. Você vai ver. Você se coloca assim, pula em mim, eu seguro. Se acha o máximo. Onde está a sua confiança? Acabamos de relatar aqui, através de cânticos, irmãos, através da adoração, através da entrega. Deus, sem ti eu não posso fazer nada. Deus, sem o Senhor não sou nada, não posso fazer nada. E a própria palavra, lá em João 15, Jesus dá essa instrução. Sem mim, nada podeis fazer. Quer ter bom êxito, igreja? Amém. Passe a confiar. Amém. Passe a Glória a depender. Deus. 100% de Deus. Não é 50%. Uma parte eu faço, outra parte de Deus. Não. É Deus que faz 100% na sua vida. Aprenda a estar na total dependência de Deus. Daniel aqui foi este. Passou a estar na dependência de Deus. Por quê? Foi decretado a morte dos seus amigos. E não somente dele, como todos estavam envolvidos em termos de interpretadores, em termos de reveladores, de sonhos, cujo ele chamou os encantadores, os feiticeiros, enfim, porque ele queria resposta. O que Daniel fez? Primeira coisa, passou a confiar em Deus. E no versículo 16, olha que coisa linda. Daniel foi ter com o rei e lhe pediu que lhe designasse um tempo, um período. Abrimos a palavra do Senhor hoje com Eclesiastes capítulo 3. Tudo a seu tempo debaixo do céu. Daniel pede a este que lhe traz a notícia, me dá um tempinho só. Porque é o suficiente para que eu reverta esse quadro, reverta a história. Eu hoje estou condenado à morte, mas tenho certeza, se você me der esse tempo, tudo será resolvido, tudo será respondido, tudo será trazido nos seus devidos lugares. E você, rei, terá paz no coração, porque é aquilo que o homem mais almeja, paz em seu coração. E quando ele tem paz em seu coração, ele passa a viver bem. Ele passa a viver bem consigo, passa a viver bem com o seu próximo e principalmente passa a viver bem com Deus, alegrando-se e agradando-se em tudo por causa de Deus. Olha que coisa linda. E Daniel pede esse tempo. E ele então ele convoca os quatro. Daniel, Beltesazar, Mesaque, Sadraque, Abednego, esses quatro. E começaram a buscar a Deus. E eles começaram a colocar a sua confiança. A confiança está atrelada a conhecimento e o conhecimento está atrelado à fé. Porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Eles depositaram a fé em Deus, depositaram a sua confiança em Deus, e Deus começou a trazer resposta. E Daniel agiu, irmãos, conforme Mateus capítulo 18, versículo 19. Vamos abrir lá em Mateus, irmãos? Quero que os irmãos me acompanhem na leitura. Olha que coisa linda, irmãos. Daniel começou a proceder dessa maneira. Reuniu os 4, porque ali estava caracterizada uma igreja. Uma igreja se caracteriza desde quando? Quando há um suntuoso templo, cuja todo mundo está reunido? Não. A igreja se caracteriza quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Olha que coisa linda. Na tua casa pode ser constituída uma igreja. Por isso que eu digo, uma casa, uma família abençoada é uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada é uma família abençoada. Que coisa linda. E Daniel fez desta maneira. Daniel começou a orar junto com os 4 e se posicionou. Olha o versículo 16. 18, né? Isso, 18, falei 19. Vamos ler o 18 e 19 para você entender. Em verdade, digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que ligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo que se sois entre vós sobre a terra, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, o que está nos céus. Só quero ficar aqui. O que Daniel fez? Reuniu os 4, começou a orar para que Deus poupasse, guardasse primeiramente a vida. Mas a primeira coisa que Deus preserva é a vida. A primeira coisa que Deus preserva é a sua vida. A primeira coisa que Deus se preocupa é pela sua vida. Por isso que Deus quer ver você bem, Deus quer ver você saudável, Deus quer ver você próspero, Deus quer ver você bem-sucedido em tudo quanto fizer. E quando nós nos colocarmos diante de Deus nesta postura, como igreja, como aquele que sabe em quem confiar, eu não confio nem em carros, nem em cavalos, nem na força do homem, e muito menos nos políticos. Não confio. A parte. Não confio, porque eu sei que estes falham. Mas existe um que não falha. Aleluia. Existe um que sempre está a nosso dispor para trazer saúde, seja ela que esfera for, para mim, para você, para a sua igreja, para um propósito. E ele trouxe resposta a esses 4, porque eles começaram a buscar a Deus, confiando em Deus. Eles colocaram a sua fé neste Deus tremendo, sabendo que Deus é poderoso, porque existe toda uma história atrás disso. E é uma história com H, não com E. Com H é verdadeira, com E é conto de fada. Mas nós estamos falando aqui sobre história, que realmente aconteceu, acontece, sempre acontecerá. O impossível de Deus nas nossas vidas. Desde que eu me coloque igual Daniel. Esta é a lição. Que eu e você nos coloquemos como Daniel. Vamos orar. Há uma necessidade, existe uma orientação, existe uma solução que você precisa obter. Irmãos, amém. O melhor refúgio é buscar em Deus. E como é que você faz isso? Sozinho? Sozinho nós não conseguiremos. Porque um só, é como diz um ditado, né? Uma andorinha não faz verão. Obrigado, vocês estão... Uma andorinha não faz verão. Agora, muitas é algo maravilhoso. Agora veja, igreja, quando nós passamos a nos reunir 2, 3, 4, 5 pessoas com um propósito, irmãos, Deus está pronto para nos atender. Claro, nós vamos pedir o impossível para que Deus faça. Não, atenção, nós vamos pedir a Deus e Deus vai atender as nossas petições, não para satisfazer o desejo da nossa carne. Cuidado com as petições aí. Senhor, eu quero ganhar na loto. Vamos reunir 4, 5 ali, ó. Vamos orar. Não é esse propósito. Você pode até dar uma zebra, mas não é esse propósito.
é para sempre fazer engrandecer o Rei de Deus. Quem vai passar a conhecer um pouco a história de Nabucodonosor, vocês vão perceber que ele se prostra diante dos deuses, Senhor, senhores. Propósito, olha que coisa linda. E ele passa a entender o que Daniel passa a revelar ao seu coração. Então eles colocaram em reunião, começaram a buscar a Deus. Qual é o outro feito, irmãos, que nós vemos na Bíblia? Que um grupo começou a orar e começou a acontecer. Um grupo, digo, mais de 2, 3 pessoas, assim por diante. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, quantas coisas nós percebemos cuja a igreja se reunia. Irmãos, milagres aconteciam, agregava-se cada vez mais pessoas ao Senhor. Tem que acontecer isso na igreja. Tem que acontecer. E devemos ser cada vez mais, irmãos, voltados a sermos essas pessoas cuja nossa confiança está em Deus. Não está no pastor. E não quero que vocês confiem no pastor. Que assim como eu sou humano, você é humano, somos falhos. E muitas vezes, irmãos, falhamos ou não. Eu não sou super-homem. Eu não sou super santo. Com uns caracterizam, pastor de short não pode. Pastor de sunga que vai. Não pode. Não é legal, né? Principalmente se você põe piscina em certos clubes, como eu tenho o costume de fazer, não posso ir de short, tem que ser de sunga. E aí? Pastor, meu Deus do céu, tem misericórdia dele. Não. Mas eu preciso cada vez mais aprendermos a relacionar-me com Deus, porque eu sou ser humano e você também. Nós somos assim. Quem não falha aqui, levanta a mão. Quem não erra? É a mesma coisa como chegarmos àquela situação cuja aquela mulher foi pega em adultério, todo mundo lá, os doutores os doutores da lei, chegaram ao máximo, né? Pensando que eram os máximos, e foram assim, direcionados pela lei. E a lei estava a favor deles. Quando uma mulher era pega em adultério, o que essa mulher... O que aconteceria com ela? Deveria ser morta em apedrejamento. E ai dela! Aí o que fizeram? Pegaram essa mulher como se ufanasse diante de Deus. Oh Deus, nós somos santos. Ela não. Olha o que ela fez. Pegamos ela no flagra, Deus. Olha, foi pegando em adultério. Pegaram a mulher e colocaram diante de Jesus. E agora, Jesus, o que o senhor faz? A lei diz que se pegarmos alguém em adultério, isso só é uma ilustração para que a gente entenda em relação ao pecado, que adultério é pecado, e outras coisas são pecados. Mentira é pecado, roubar é pecado, pensar mal é pecado, falar mal é pecado, quantas outras coisas. E somos muito direcionados a isso. Então, voltando, pegaram aquela mulher, apresentaram diante de Jesus, irmãos, muito sabiamente. Jesus estava preocupado com vidas. Jesus está preocupado com vida. Jesus está preocupado comigo. Jesus está preocupado com você. Pegou aquela mulher e deu uma instrução àqueles homens. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Colocou todo mundo na parede. Creio que naquele momento é como se fosse... Vocês já viram aquele momento de execução que as pessoas eram mortas por metralhadora, né? Assim, todo mundo em parede. E fica todo mundo assim, e cada um prontinho para morrer. E vem a metralhadora, todos morrendo. Jesus fez isso com os homens. Fazendo uma comparação. Colocou todo mundo na parede. E trouxe a consciência. Quem não erra? Quem não peca? Quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Jesus trouxe a consciência a todo mundo que é pecador. Eu sou pecador. E começaram, a demandar. Caiu a ficha, sou pecador, não posso fazer isso. Oxalá que essa noite caia a ficha no teu coração. Amém. Caia a ficha. Você entenda, sou pecador. Aí Jesus levantou-se e só viu a mulher. Como Deus é maravilhoso. Como Deus se preocupa com um, não é com a multidão. Eu sou um entre a multidão. Você é um entre a multidão. Deus está preocupado com você. Amém. Deus não está vendo aqui, todo esse povo aqui ao mesmo tempo. Deus está vendo para você. Deus está olhando para você. E Deus, aquela bondade na pessoa de Jesus, mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem.
Então ninguém te acusa. Aí existe uma orientação. Vai e não peques mais. E aquela mulher foi restaurada. Que coisa linda. Por causa do cuidado de Deus para com o homem, para com uma vida, assim como Deus tem cuidado para comigo. E estes homens aqui, irmãos, foram estes que se colocaram diante de Deus, e Deus passou a ter cuidado com eles. Olha, não vai acontecer nada com vocês, porque vocês estão buscando orientação, direção dos céus, de Deus, aquele que realmente faz o impossível acontecer. Deus faz o impossível, o homem faz o possível. Nenhum homem faz o impossível. Quem faz o impossível é Deus. E Deus faz realizar o impossível através desses 4 homens que começaram a orar. E olha que coisa linda, os céus desceram. Daniel foi usado poderosamente em sabedoria. E os 4 juntos, irmãos, foram lá abençoados. Não morreram. Pelo contrário, foram resguardados. Foram guardados por Deus, para que estes cumprissem com o seu propósito. Oxalá que essa noite vocês caia a ficha, você passe a orar a Deus. Se você tiver dificuldade de uma resposta na sua vida, irmãos, não tenha vergonha, não tenha medo. Esta é uma arma que Deus nos deu. A igreja não está sabendo usar, queridos. Nós não estamos sabendo usar. Puxa, pastor, eu estou com um problema assim que muitas vezes aos olhos do homem não dá para resolver. Então vamos fazer o seguinte, chama 2, 3, 4 pessoas, vamos orar com esse propósito. Será que a gente faz isso, igreja? Precisa estar convocando a igreja só nas terças-feiras, que é oração do Espírito Santo, o fortalecimento, o enchimento, ou nas quintas-feiras, que é reunião de oração, a gente se debulha na presença do Senhor. Só esses momentos. Ou a gente convoca durante a semana, ô meu irmão, estou precisando da sua oração, da sua ajuda. Você me ajuda em oração? Convoca 2, 3. Irmãos, uma das maiores lições aqui, como é que a igreja primitiva começou, irmãos? Como é que a igreja começou a fazer a diferença? Eles estavam tudo reunidos numa casa, juntos, com um propósito, com uma fé, com um só Espírito atuante. E Deus se manifestava de maneira sobrenatural. Estamos longe dessa verdade. Muitas vezes nos reunimos para outros fins, mas não os especiais, cuja é este que eu preciso resposta, porque eu preciso de refúgio. Se possível, você está com o celular aí, desligue, põe no vibra, para que não nos atrapalhe. Se possível, tá, querido? Então veja, Daniel foi esse que buscou. Oxalá que nós busquemos também essa orientação. Vamos fazer isso. Pegue 3, 4 pessoas, esteja orando aí com esse propósito. Olha, me ajude. Quem precisa aqui de resposta, igreja, para uma situação difícil, para uma solução, para uma direção, enfim, precisando do impossível de Deus. Quem está precisando aqui? Amém. Olha aqui, irmãos. Olha, tem aí do seu lado. Você me ajuda em oração nessa semana? Nós vamos colocar isso em propósito, irmãos. E vamos ver acontecer, assim como temos visto acontecer, principalmente no livro de oração, lá que nós temos o caderno de oração, quantas respostas obtidas por pessoas que creem que Deus pode fazer o impossível. Colocam só o nome lá, irmãos, nem são aqui presentes, mas contam com a ação sobrenatural. Por que acontece? Porque a igreja está orando com um propósito. E Deus age, porque Deus está preocupado com vidas. Deus está preocupado em restaurar, Deus está preocupado em curar, Deus está preocupado em libertar. Aleluia! Deus está preocupado principalmente em salvar. Porque quando há salvação, há uma festa nos céus. E nós nos regozijamos com essa festa. Mas deve ser dessa maneira. Mas tem que ter um propósito. Esses 4 homens começaram a orar. E Deus começou a operar. Oxalá que nesta semana comecemos assim. Faça assim, pega 3, 4 pessoas, olha, eu estou precisando de ajuda em oração. Preciso de uma resposta. Seja ela favorável ou desfavorável, mas que seja do Senhor. É isso importante, que seja do Senhor. Quando é do Senhor, irmão, sabe o que acontece no nosso coração? Não ficamos mais perturbados, ansiosos, afoitos, não. Nós descansamos no Senhor. Quem não precisa de descanso, igreja? Na alma cristã. Muitas respostas do que não precisa de descanso.
E é isso que o Senhor proporciona em nossas vidas. Este homem aqui, Daniel, refugiou-se no Senhor, e os 4 juntos buscaram, porque tiveram confiança em Deus, souberam crer em Deus, souberam depositar a sua fé em Deus. Faça isso. Faça isso nessa noite. Vou te convidar, igreja, a curvar as suas mãos, fechar os seus olhos, a orar a Deus. Ore neste momento. Senhor, a minha confiança está em Ti. Não está na minha pessoa, não está no que eu posso fazer, não está no meu braço forte. Não. A minha confiança está em Ti. E quero cada vez mais, Senhor, estar respaldado, porque esta aqui me dá segurança da Tua palavra. Quero estar respaldado. Me ajude nesse momento. Me ajude. Eu saiba, Senhor, que junto com o Teu povo estar orando e buscando resposta. Até mesmo em fortalecimento na minha alma. Até mesmo diante da fraqueza que me encontro. Eu reconheço que estou morno, reconheço que estou quase dormindo. Me ajude, me ajude. Quero ser restaurado, quero ser vivificado neste momento, em nome de Jesus. Igreja, esteja buscando ao Senhor desta maneira, para confiar que o seu refúgio seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero me agradecer neste momento pelo ensinamento que a Escritura nos traz na pessoa aqui de Daniel e os seus 3 companheiros, Isaac, Sadraque e Abednego. E juntamente com Daniel, Deus esteja abençoando, gente. Assim como estiveram eles, assim como estiveram, Senhor, grandes bênçãos da parte do Senhor, abençoando o reinado da palavra, porque eles fizeram a diferença. Que a tua igreja, que eu, juntamente com a tua igreja, façamos a diferença, mas precisamos estar juntos no propósito, assim como eles estiveram nesse propósito. Nos ajude, nos dá essa orientação, Senhor. Como preciso de Ti para qualquer momento, até para eu dar um passo, Senhor, eu preciso de Ti. Até para eu acordar, Senhor, eu preciso de Ti. Até pelo ar que eu respiro, eu preciso de Ti, Senhor. Abençoe a Tua igreja. E cada vez mais sejamos confrontados com a Tua palavra, o que diz a respeito da verdade. E que sempre, Senhor, estejamos com os corações quebrantados, convertidos, arrependidos. Nos abençoe. Muito obrigado por esse momento. Fortalece cada um. Fortalece cada posição de cada um. Está colocando a sua confiança em Ti.